Mas a hora vem, na verdade já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, em verdade. Porque Deus, o Pai, é espírito. Portanto, importa que o adoremos em espírito, em verdade. Baseado nesses dois versículos, palavras de Jesus, é que o Senhor nos direcionou para esse mês de novembro, meditarmos nesse tema, em espírito, em verdade. E vamos passar o mês todo conversando sobre adoração. Adoração verdadeira e espiritual. Adoração em espírito e em verdade. E talvez você pense assim: mas eu aprendi que adoração é tudo o que eu faço com a minha vida. Eu aprendi que culto é vida. Eu aprendi que adoração é uma atitude, ou até mesmo um estilo de vida. Então, por que conversar sobre adoração no mês da música? Pelo simples motivo, meu querido, de que aqui nesse lugar nós entendemos que adoração é muito mais do que música. Mas aqui neste lugar nós nunca usaremos a música com outra finalidade a não ser para adoração. Música não é adoração. E adoração não é música. Música é conjunto de sons ordenados, ritmados, agradáveis ao ouvido. Essa é a definição de música. Nem toda música é adoração. Portanto, música não é adoração. Adoração não é música. Porque adoração é uma palavra que vem de um conceito tanto hebraico quanto grego, que significa se prostrar, se ajoelhar, se render, concordar com aquele que está acima de você. Isso é adorar. E o gesto mais próximo de adoração que eu encontro no nosso vocabulário é imitação. Aquilo que você imita, no fundo, você adora. Aquilo que você adora, uma hora, você imita. E nós conversamos o mês passado sobre a vida do rei Josias. E olha que bênção, que lá no início do ano a gente não fazia ideia de quais seriam os temas dos meses, das mensagens. Mas Deus foi nos dando a direção de maneira que os temas foram se encaixando. E no mês de outubro a gente fez uma faxina na idolatria, para que no mês de novembro a gente possa adorar aquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. Que toda idolatria seja destronada, que toda idolatria seja destruída das nossas vidas. E idolatria não tem a ver com imagem, não tem a ver com esculturas, pode ser isso também. Assim como adoração não é somente música, idolatria não é somente em imagens. Tem gente que idolatra pessoas, tem gente que idolatra um cargo, uma profissão, uma conta bancária, tem gente que idolatra um familiar. Existem vários tipos de idolatria. Entrou no nosso coração, tomou o lugar de Deus, virou ídolo. E nós aprendemos com o rei Josias como é que faz uma faxina na idolatria. Andando com retidão, sendo impactado pelo livro da lei, destruindo tudo aquilo que não agrada a Deus e vivendo de maneira reta, pelo livro da lei, orientado em direção ao centro da vontade de Deus. Foi muito precioso passar um mês refletindo na vida do rei Josias. E agora também será muito precioso conversar sobre adoração, começando hoje, depois de amanhã, sábado,
3 da tarde, a gente vai estar aqui. E vai estar uma meia-lua aqui, que eu vou te falar um negócio, viu? Vai ser uma meia-lua, mas vai parecer uma galáxia, uma constelação. Porque só vai dar estrelas. O negócio vai ficar bonito, hein? Pastor Pedro Noia, Alessandra Rangel, Pastor Denis, Elvis, Neto, Milena. Vi dizer que vem um menino também aí de Cariacica. Tudo gente envolvida com a palavra de Deus. Mais da metade é formada em teologia. Pastores de igreja que tocam, que cantam, que são adoradores, que conhecem a palavra. Imagina o que é que não vai surgir dessa conversa. Se eu fosse você, eu não perdia. Sábado agora, 3 da tarde. Vai ficar bom o negócio aqui. E nós vamos conversar exatamente sobre isso. Sobre o que de fato é adoração. Porque essa conversa surgiu na beira de um poço. Esses versículos aí que nós lemos de João capítulo 4, se você começar a leitura lá no início do capítulo, você vai ver dizendo mais ou menos assim: que Jesus ficou sabendo que havia uma rixa, uma espécie de comparação lá na Judéia, para saber quem é que batizava mais, se era o João Batista ou se era Jesus. Na verdade, os discípulos de Jesus batizavam em nome dele, por ordenança dele, e as pessoas estavam comparando, quem é que batiza mais? E aí Jesus falou, eu não quero competição, estou fora disso. Vocês podem ficar com a Judéia, eu vou lá para a Galileia. E aí no texto diz que saindo Jesus da Judéia, a parte sul da Palestina, e indo para a Galileia, a parte norte da Palestina, diz o texto, era necessário passar por Samaria, que está no meio do caminho. Só que, você sabe, existe uma rixa, uma competição entre judeus e samaritanos. Então, toda vez que um judeu saía da Judéia e necessitava ir à Galileia, que era uma parte comercial da Palestina, por causa do mar da Galileia, ali em volta tinham várias vilas, cidades, povoados, e centenas de famílias moravam ao redor do mar da Galileia, sem contar os arredores longínquos e interiores. Milhares de pessoas moravam lá. Era de fato a parte mais pobre, era de fato a parte mais excluída, era até uma parte que sofria um certo preconceito, porque a religião judaica de Jerusalém, de Judá, da Judéia, do sul, eles se achavam, por estarem próximo ao templo, por estarem próximo ao lugar onde Deus era adorado, eles se sentiam superiores. Então existia um certo desprezo dos judeus, que é a parte sul, para a parte norte, que são os galileus. Porque a Galileia, eles chamavam, a Galileia dos gentios. É um povo que nem crente é. Eles são simpatizantes e de vez em quando vêm adorar aqui no templo. Mas eles moram tão longe do templo, tão longe da presença de Deus, que eu acho que nem adorar direito eles sabem. Tanto que quando Jesus aparece em Jerusalém, falando com autoridade, o Natanael fica sabendo através do Filipe que Jesus é um rabino, um mestre que prega com autoridade, com poder, e as pessoas se constrangem diante do seu ensinamento. Ele pergunta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Portanto, toda vez que um judeu precisava ir à Galileia, e vice-versa, porque haviam muitos judeus na Galileia, por exemplo, José, pai de Jesus, padrasto, de fato, mas o pai não é quem cria. Ele é da tribo de Judá, ele é originalmente do sul,
Mas ele, por questões, seja lá qual for, eu creio que é para cumprir a profecia de que ele seria chamado Nazareno. Então ele nasce em Belém para cumprir a profecia de que de Belém viria o rei de todos, que traria a paz, do Miqueias, e depois a profecia do Isaías de que ele seria chamado Nazareno. E aí ele nasce em Belém para cumprir uma profecia e vai morar em Nazaré para cumprir outra profecia. O José talvez nem fazia noção disso, não tinha noção disso, não sei por questão de emprego, talvez lá na Galiléia, em Nazaré, não tinha uma carpintaria boa, ele, vou lá, eu mexo com madeira e vou abrir a minha carpintaria lá em Nazaré e vou para lá. E levou a família para lá e morou lá a vida inteira. Mas ele é judeu, portanto, na festa da Páscoa ele vem para Jerusalém e volta para casa. Na festa de Pentecostes, eles vêm e voltam. Transações comerciais, envolvimentos familiares, relacionamentos amorosos. Os judeus de vez em quando faziam viagens para a Galiléia. Ok, eles até se dão bem. Mas no meio do caminho tem uma região chamada Samaria. E ali moram os samaritanos. E esse povo é um povo que uns 380 anos mais ou menos, não, 300 anos, 280 anos, de 722 até o ano zero de Jesus, é isso, né? 378, 278, eu não sou de exatas. 300 anos antes de Cristo, a Assíria, que nós vimos semana passada, lembra? Que rolou a luta lá na Carquemes, e eu falei que Carquemes era o nome do imperador, falei errado, vocês nem me corrigiram, hein? Carquemes era o nome da cidade que ia acontecer a batalha, que o faraó ia passar e o Josias, aí o Josias, lembra que o Josias fez? Não passe. E aí ele morreu. Aí, a Assíria invadiu o Reino do Norte em 722 a.C., derrubou tudo, destruiu tudo, lá, e aí casou com os israelitas, os samaritanos ali, que Samaria era a capital do Reino do Norte. Então eles eram chamados também de samaritanos. A região toda era conhecida como Samaria. Eles invadiram, pegou as mulheres, casou, tiveram filho, os outros casaram, foram morar lá, e mistureba, e me dá o seu Deus, e toma o meu Deus, e mistura daqui, mistura de lá, e era um povo meio que considerado desviado. Então, 300 anos depois dessa mistureba toda, e a divisão dos reinos que você aprendeu mês passado, quando o reino do norte com Jeroboão se dividem do reino do sul, Roboão, eles passam a adorar em Betel, e a idolatria lá come solta. Então os judeus não se dão com os samaritanos, primeiro, por causa da divisão dos reinos, segundo, por causa da idolatria que reinava em Samaria, e terceiro, porque os samaritanos, depois da invasão da Assíria, meio que deram uma desviada e não faziam questão de vir adorar no templo em Jerusalém. Isso era uma afronta aos judeus, e eles então não consideravam os samaritanos como crentes. São desviados. Os galileus, eles são pobres, eles são feios, eles moram longe, sabe? Pobre, feio, mora longe? É galileu. Mas eles adoram, eles vêm aqui na Páscoa, eles saem lá da Galiléia, passam uns 4 dias andando a pé, mas eles vêm aqui, nem que seja na Páscoa, vem. A gente dá moral para eles. Só por isso, mais nada. Agora, os samaritanos, a gente não dá moral nenhuma, diziam os judeus. Porque eles estão no meio do caminho, eles moram muito mais perto de nós do que os galileus, mas eles não vêm adorar aqui com a gente, só por desaforo. E aí começa a rixa. Qual é o lugar certo de adorar? Em Jerusalém, dizia o judeu. Em Samaria, dizia o samaritano, porque Samaria está Betel. E o nosso pai Israel, você sabe que Israel na Bíblia não é um país, Israel na Bíblia é um homem. O nome dele era Jacó, virou Israel. Depois daquele evento lá no Val de Jaboque. Val de Jaboque. Estreitamento de um rio. Aí ele, foi ferido na coxa, e tal, e Deus, agora você não chama mais Jacó não, enganador, usurpador, vagabundo, você agora é Israel, príncipe de Deus, aquele que luta com Deus, porque você lutou com Deus e prevaleceu, lutou com o anjo, a teofania que eu mandei aí, é a minha própria presença, e você agarrou, segurou o anjo, agarrou o anjo, me dá a minha bênção para depois subir, e aí o anjo subiu e ele ficou com a bênção. Qual foi a bênção? Deixou de ser o Jacó e virou Israel.
Onde é que o Israel adorou? Pegou aquela pedra, botou de travesseiro, dormiu e sonhou. No sonho ele viu uma escada, uns anjos que subiam e desciam. Note bem, está escrito, capítulo Gênesis. Capítulo esqueci. Gênesis. Diz o texto lá, pode conferir. Os anjos subiam e desciam. Muito legal isso. Por quê? Porque na minha mentalidade religiosa, os anjos habitam no céu, nos ares. Então, se eu vou sonhar com os anjos, para vir ao meu encontro, eles vão descer primeiro, para depois subir. Mas a Bíblia diz que os anjos, na experiência de Jacó, eles subiram e depois desceram. Ou seja, os anjos estavam acampados ao redor dele. Esse papo de que anjo está voando por aí, meu irmão, isso é conversa fiada. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Os anjos estão aqui, ó. Você fica esperto aí que capaz de um tocar em você e dar um negócio. Né, Maurício? Nossa, não esboça nenhuma reação, gente. Que menino frio, calculista. Você tem que dar uns glória aí, rapaz. Aí, o Jacó pegou aquela pedra e falou: eita, Deus está aqui. Aqui é a casa de Deus. Aí ele chamou aquele lugar de Betel. Bet, casa. El, divindade. A casa de Deus. Betel. Teve os filhos. José foi para o Egito. Saíram do Egito. O Moisés, 40 anos. O Josué tomou posse da terra. Dividiu as 12 tribos. Cada um num lugar. Os juízes. Depois rei Saul, depois rei Davi, depois rei Salomão, depois divide os reinos, e o pau quebra, e começa a idolatria em Betel, que pertencia à região chamada de Samaria. E aí, o povo que morava naquela região dizia assim, ó, depois das tretas todas que eu já te expliquei, dizia assim: eu não preciso ir em Jerusalém, porque o meu pai Israel adorou aqui, amigo. Aqui é Betel. Sabe esse poço aqui, ó? Foi ele que cavou. E ele adorava aqui. Esse é o poço de Jacó. Esse lugar aqui, ó, que se chamam de Sicar. Aqui foi que o meu pai Israel viveu, adorou. É aqui que ele sonhou com os anjos que subia, que descia. É aqui que ele sentiu a presença de Deus. E esse lugar se chama casa de Deus. A casa de Deus não é o templo de Salomão. A casa de Deus é Betel, porque em hebraico Betel significa casa de Deus. Aí começou aquela rixa. Os judeus diziam: a casa de Deus é o templo. Atrapalhei sua história. Os judeus diziam: a casa de Deus é o templo. Os samaritanos diziam: não, a casa de Deus é Betel. Você não sabe ler, não? Betel significa o quê? Aí diria o judeu: casa de Deus. Então onde é a casa de Deus? Aí o judeu: no templo. Aí o samaritano: não, casa de Deus é Betel, rapaz. Aí começou a treta. É lá que é certo, é aqui que é certo. O certo é o templo, não, o certo é Betel. A casa de Deus é o templo, não, a casa de Deus é Betel. Aí, quem está certo, quem está errado. A treta rolou 300 e tantos anos. Aí Jesus sai da Galileia e vai para a Judéia. E lá ele chega no Rio Jordão. Aí o primo dele está lá e fala: ah, meu primo. Aí, gente, o Cordeiro de Deus, ó, ele que tira o pecado do mundo. É ele. Aí fala: então, me batiza. Eu te batizar? Tá doido, rapaz? O batismo aqui é para quem se arrepende dos pecados. Você não tem pecado nenhum, rapaz. Mas convém que se cumpra toda a justiça. Eu não cometi pecado, mas eu tenho pecado, porque o pecado de todos eles estão sobre mim. E eu vou pagar o preço de todos eles na cruz. Então vamos simbolizar aqui na água de uma vez a morte desses pecados, que aí eu consumo lá na cruz daqui uns anos. Aí o João: bom, se o senhor está dizendo, ainda mais amartiologicamente desse jeito, eu concordo. Tibum, Batista, batizou. Por isso que nós aí, ó, batiza. Pá, no batistério funda as pessoas. Pá. E diz lá que surgiu uma pomba, né?
E aí Deus disse, aí, meu filho amado, por isso que no batistério ali, ó, você entendeu não? Batizou a pomba. Ah, cara. Então, ele começou na Judéia a pregar o reino de Deus. E chamou um, e chamou o outro. Aí foi para Galiléia, viu uns meninos pescando lá, falou, vocês querem aprender a pescar a gente? Como assim, pescar a gente? Vem comigo. Quando viu, foi. Aí Jesus, aí vamos embora lá para baixo. Foi lá para baixo de novo, e chama um, e chama o outro, e foi arrebanhando, e o pessoal, rapaz, esse cara fala bem, fala bonito, fala com poder, fala com autoridade. Gente, nunca vimos um mestre assim em Israel, e aí começa a arrebanhar pessoas. E aí os discípulos, você se arrepende? Arrepende, tibuf. Se arrepende? Tibuf. Arrepende? Tibum. Começou a batizar a galera, seguidores de Cristo. E o João Batista batizava uma galera também. Aí o pessoal que não pode ver nada dando certo, que já quer comparar. Quem será que é o melhor? É o João Batista? Ou é esse Jesus que surgiu aí agora? Quem será que está batizando mais, hein? Aí Jesus, não, estou fora. Esse povo vai começar a comparar. Eu não estou aqui para competir, eu estou aqui para cooperar. Estou fora, vocês querem... Então, deixa o João Batista aí e eu vou para Galiléia. Aí o texto diz, era necessário passar pela Samaria. Não era. Não era uma necessidade geográfica. Se eu falar com você que para eu ir para Guarapari, presta atenção na pergunta, é necessário eu, daqui da igreja, Batista Guaranhuns, aqui, Vila Velha, falar para você, para eu ir para Guarapari, é necessário passar em Setiba? É? Não, eu posso ir pelo contorno e sair lá em Miaípe, do lado de lá, cheguei em Guarapari do mesmo jeito. Se eu, Vila Velhense, tenho uma grande rixa com os setibanos, toda vez que eu precisar ir ao centro de Guarapari, eu não passo por Setiba, eu rodo pelo contorno e vou por lá, porque eu não quero nem ver um setibano na minha frente, porque nós somos tretados, brigados. Portanto, o judeu, tendo briga com o samaritano, toda vez que ele precisava ir a Galiléia, ele passava por fora, para não precisar esbarrar num samaritano, nem olhar. Aí Jesus fala, vamos passar. Mas Jesus, o senhor sabe, lá só tem aquele povo incrédulo, aquele povo desviado, aquele povo que não presta, os samaritanos, Jesus. Por isso mesmo que é necessário. Porque é desses que eu gosto mais. Quem se acha muito santão, muito certinho, muito religiosão, muito tatatão, esse aí eu dou chicotada. Agora, quem se reconhece como desviado, pecador, miserável, que não presta, aí é que eu me aproximo. Bora passar por lá. Então bora, Jesus, sou eu o mestre, sou que manda. Vamos embora. Pela estrada fora, não foi bem sozinho, foi com os 12 e vamos embora. Aí chegou num determinado momento, na região lá de Sicá, os discípulos, Senhor, já está dando meio-dia, hora de papar, meio-dia. A Bíblia diz, não sei se a sua Bíblia tem uma tradução já contextualizada, mas se a sua Bíblia de Almeida, ou corrigida ou atualizada, ela diz, a hora sexta. A hora sexta, às 6 horas do dia. Por que 6 horas? Era meio-dia, porque o dia do judeu começa às 6 horas da manhã. Então 6 mais 6, 12. A hora sexta, meio-dia. Porque o dia do judeu é de 6 da manhã às 6 da tarde. Acabou o dia. De 6 da tarde, já 1 minuto vira noite, até às 6 da manhã é noite. O judeu tem dia e noite. E eles contam o tempo com dia e noite. O dia da Bíblia não tem 24 horas. O dia da Bíblia tem 12 horas. Por isso que toda vez que eles vão falar um cálculo de tempo, eles falam tantos dias e tantas noites. Meio-dia, hora do rango. Aí os discípulos falam, Senhor, bem ali tem um poço.
Só dá uma encostadinha no poço, toma uma aguinha e espera que a gente vai ali na cidade, tem uma vilinha ali que tem uma vendinha, nós vamos comprar uns pão ali. Um pão, um jarrutim, e nós vamos comer um pãozinho, tomar um vinhozinho, dar um relax, depois a gente segue a viagem. Tá bom, Senhor? Tá bom. Os caras foram, e ele chegou no poço. Meio-dia, o que é que tinha lá? Uma mulher pegando água. Não pode. Meio-dia não é hora de ninguém pegar água, não é? Sol quente na muleira. Por que não pegou cedinho? Por que não pegou tardinha? Vai pegar meio-dia. Tem um problema aí. Essa pessoa não quer ser vista. Essa pessoa não quer ser notada. Ninguém pega água meio-dia. Por isso que ela está sozinha. Na beira de um poço, no meio do deserto. Por que não está lotado? Porque é meio-dia. Ninguém é doido de pegar balde d'água na cabeça, meio-dia no sol quente. Ou vai cedinho, ou vai tardinha. Aí Jesus vai chegando e fala, o que essa dona está fazendo ali? Uma hora dessa? Isso não é hora de ninguém pegar água, não. E aí ele vai chegando, e vai chegando, e vai chegando, e falou, dona, só me vê um copo d'água aí? Aí a mulher buga. É o que você pediu? Um copo d'água, moça. Eu estou vindo lá da Judéia, ainda estou indo para Galileia. Copinho d'água para dar uma hidratada, uma lubrificada aqui nas tripas. Aí a moça fala, não estou entendendo, moço. Judeu não fala com samaritano. Homem não fala com mulher em público. Principalmente uma mulher como eu. E aí eu fico imaginando Jesus respondendo para aquela mulher. É por isso que eu vim, dona, para quebrar os paradigmas da religião e da má convivência entre os seres humanos. Porque é possível conviver sem concordar. Basta que a gente se ame. E eu amo você, por isso que era necessário te encontrar aqui. Aí a dona fala, mas você é judeu, e como é que eu vou te dar um copo d'água? O que é isso? Não estou entendendo. Aí Jesus fala, minha filha, me dá logo o copo d'água. Porque se você soubesse quem sou eu, era você que ia me pedir água. E a água que eu ia te dar, ia matar sua sede para sempre. Aí a mulher não entende mais nada, fala, do que esse homem está falando? Toma aqui seu copo d'água, e eu vejo que tu és profeta, hein? Aí Jesus, é isso mesmo. Você teve um monte de marido já. E esse que você está com ele nem é seu marido. Você só amigou, juntou e tchublim, está cortando na alta lá que eu estou vendo daqui, eu estou vendo. Que é isso, o homem é profeta mesmo. Ô moço, para com isso, faz comigo não. Você é judeu, você é daqueles religiosos lá. Você está vendo a minha vida todinha. Ai meu Deus, o que vai acontecer comigo? Fica tranquila, filha. Fica tranquilo, porque eu vejo as coisas, mas não é para condenar, não. Eu vejo as coisas é para salvar. É para perdoar. Porque eu não vim para condenar. Aqueles que já estão condenados, não precisa de condenação. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Não precisa condenar o que já está. Eu vim para salvar. Porque condenado todo mundo já está. Aí a dona, então toma aqui seu copo d'água. Aí Jesus bebe o copo d'água. Uma conversa na beira de um poço. E aí a mulher olha para ele e pensa assim, bom, ele é judeu, quebrou a barreira da rixa e já falou comigo que sou samaritana. Ele é homem e já quebrou a barreira machista e está falando comigo que sou mulher em público, num lugar público. Ele é um mestre em Israel, por causa dessa roupa que ele está usando, já percebi, ele é profeta do jeito que ele fala. E ele está falando comigo em público. 3 coisas que não acontecia para um judeu. Falar com mulher em público, falar com samaritano em público e discutir teologia em público. Quer conversar de Bíblia? Bora para a sinagoga. Aí ela toma coragem e faz a pergunta. Ó, o senhor me desculpa, eu acho até que ela era mineira. Eu acho que lá em Samaria era a Minas Gerais da Palestina. Porque eu vejo ela boazinha, constrangida, assim, falando, eu sou profeta. Assim, o senhor me desculpa. Eu perguntar ao senhor, mas
Mas assim, eu tô achando o senhor 10, o senhor é 10, o senhor é muito legal, senhor. Eu vejo ela, você não vê não? Eu vejo. Constrangida assim, tipo, meu Deus, esse homem, judeu, profeta. Ai, e aí não sei qual olhar gracioso que Jesus deu para ela, que ela tomou coragem e falou, aqui, já que você é judeu, já que você é das religiões lá de Judá, você frequenta o templo lá, deixa eu te fazer uma pergunta. Desde criança eu escuto uma conversa aqui. Onde é que é o lugar certo mesmo de adorar? Porque aqui o pessoal diz que é Betel, que aqui é a casa de Deus. Betel, casa de Deus, Betel, casa de Deus. E vocês que são da religião, vocês dizem que é lá, por causa do templo, o templo Salomão, o templo Salomão, Jerusalém, Jerusalém, lugar da paz, blá, blá, blá. Fala pra mim, você que é rabino, você que é profeta mesmo, você manja do Paranauê, já viu minha vida todinha de trás pra frente, de lado avesso. Fala pra mim, onde é o lugar certo de adorar? Aí Jesus dá essa resposta. Bota aí, Márcia, para nós a resposta. A mulher está preocupada com o lugar certo. E o que é que Jesus responde para ela? A maneira certa. Minha filha, está chegando uma hora, na verdade assim, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em é advérbio de lugar. Eu vou em Cariacica amanhã, advérbio de lugar, o lugar que eu vou. A mulher perguntou sobre o lugar de adorar. Jesus respondeu com um advérbio de lugar, mas ele não botou o lugar geográfico, ele botou o lugar espiritual. Aí ela esperou, em Betel, em Jerusalém, ela esperou o lugar, e ele meteu a maneira, em espírito. Porque não importa se você está em Betel, se você está em Jerusalém, se você está na Galileia, se você está em Guaranhuns, importa o que está dentro do seu coração. Não é onde você está, é o que em você está. Qual é a sua motivação? Qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? Não, eu vou adorar a Deus porque eu quero passar no concurso. Não, eu vou adorar a Deus porque eu quero aquela bênção. Eu vou adorar a Deus porque diz que quem adora a Deus arruma uns casamentos bons, menino. Eu vou adorar a Deus porque vou ganhar dinheiro. Vou adorar a Deus. Aí a motivação. E aí não adianta estar no lugar certo com a motivação errada. Por isso que não tem a ver com lugar, é espírito. Em espírito e em verdade. Impossível adorar um Deus onisciente de forma mentirosa. Ele sabe tudo, Zé. Ele sabe antes da aleluia chegar na minha boca, ele já sondou o meu coração e sabe que ela é falsa. Aleluia. Eu posso enganar a Kate, eu posso enganar Jesus. Jesus eu posso enganar, Jesus não tem como. Posso enganar você. Sabe por que eu posso enganar você? Porque você não é digno de receber adoração. Tudo aquilo que não é digno de receber adoração pode ser enganado por uma adoração falsa. Mas aquele único que é digno de receber a verdadeira adoração não pode ser enganado com adoração falsa, porque ele tem poder de sondar o coração, de onde sai a verdadeira adoração. Dá para enganar. Ele é onisciente, ele é presciente, ele sabe tudo, ele sabe antes. Portanto, ele sabe aquela adoração que é só física. Levantarei as minhas mãos, abrirei a minha boca
É só físico. Eu levanto a mão, eu sento, eu levanto, eu cumprimento. Até, às vezes até aqui em cima. Aliás, na maioria das vezes aqui em cima. Bota pra lá, bota pra cá. É só físico, é físico. O que pode ver é físico. Mas ele não recebe adoração física. Ele recebe adoração espiritual. Não precisa nem de gesto. Não precisa nem abrir a boca. Precisa de nada. Uma lágrima que escorre no nosso coração pode ser colhida por Ele como um gesto de adoração. Um sentimento amoroso, apaixonado, contrito dentro de nós pode ser sondado por Ele e extraído pelas suas narinas como um gesto de adoração. Não precisa falar, não precisa fazer, não precisa mostrar, quanto menos aparecer. Adoração é em espírito, não se pode ver. Essa é a definição de espírito. Não dá para ver, não dá para pegar, não dá para tocar, não dá para medir. Como é que eu vou medir sua adoração? Impossível, porque ela é espiritual. Aí, eu fico vendo uma turma aí que acha que a adoração é física. E aí elas entram num ambiente desse aqui, ó, e vê todo mundo quietinho, atento, e pensa assim: ah, esse povo não é verdadeiro adorador não. Olha só, eles são quietos, eles são frios, não demonstra nada. É porque é espiritual. É espiritual. Não dá para julgar a adoração pelo que a gente faz com o corpo, porque não é o nosso corpo que rende adoração a Deus, é nossa alma. É aquilo que não dá para ver em nós. É espírito. Porque Ele é espírito. E é em verdade. Porque não dá para fingir, não dá para maquiar, não dá para enganar. Ou a gente adora Ele, mesmo com nossos erros, nossas falhas, nossas limitações. Não interessa nem se a gente canta bem ou se sabe até cantar. Agora, se sabe cantar, que seja para adorar. Mas se não sabe, que adore do mesmo jeito. Quem disse que a adoração tem a ver com frequência sonora? É espiritual, meu querido. Não dá nem para ver, nem para ouvir. Sai daqui, ó, invisível. O Espírito pega e com gemidos inexprimíveis leva ao Pai. Por que é o Espírito que intercede por nós? Porque a verdadeira adoração só pode ser feita em espírito. O que é do Espírito? É o Espírito que resolve. Sai do meu espírito e vai para o Pai. E quem carrega isso, com gemidos inexprimíveis, porque eu sou pecador, eu sou carne, eu sou falho, eu sou pecaminoso demais, eu sou muito vacilão. Mas mesmo assim, de um coração vacilão, brota brotos de adoração a Deus. E o Espírito vai e colhe aquilo com gemidos inexprimíveis, ou seja, ele nem ouve. Porque se eu ouvisse gemido exprimíveis, se eu ouvisse o gemido do Espírito no meu ouvido toda vez que eu adorasse, eu ia viver no meio de um gemidão direto. Não precisava nem do WhatsApp me pegar na pegadinha, não. Era o Espírito Santo que ia... aquele gemido, eita, que é isso? Ah, porque eu adorei aqui. Ah, porque eu fiz uma oração aqui. Ah, porque eu lembrei de Deus. Ah, porque eu meditei no versículo. Ah, porque eu estou conectado com o trono da graça dele. E quem me conecta é o Espírito de Deus. Por isso que ele faz com gemidos inexprimíveis. Não tem nem como ouvir. Porque senão o mundo ia viver num constante gemido do Espírito. Se todo mundo pudesse ouvir.
Porque toda forma de adoração é levada pelo Espírito. É em espírito, levada pelo Espírito. E o Pai está procurando, disse Jesus. Ele está procurando quem faz desse jeito. Não importa, ô mulher, não é Betel, não é Jerusalém. Pode ser, tanto lá quanto cá, em nenhum dos dois. Não tem a ver com o lugar, tem a ver com a maneira que é feito. Não é aqui, gente. Não é aqui. É em espírito, é em verdade. Ou você entra aqui, em espírito e em verdade, para a gente junto continuar adorando, ou não sei o que você vem fazer aqui. Fazer o que aqui? Porque aqui é para isso. Só que não tem nada a ver com o que a gente faz, não tem nada a ver com o que a gente fala, não tem nada a ver com o que a gente demonstra, não tem nada a ver com a altura que a gente pula, com o volume da nossa voz, quantidade de música que a gente canta, se é mais alto, se é mais baixo, se a gente mexe mais, se a gente mexe menos, se a gente ora de mão levantada ou se a gente ora com o dedinho no nariz fazendo Não tem nada a ver com isso. Aliás, quanto mais vazia uma lata, mais barulho ela faz. Quanto mais vazia uma lata, mais barulho ela faz. Tem gente achando que tem a ver com barulho. Às vezes, estou falando que é sempre, mas às vezes, o barulho tem a ver com a falta de conteúdo. Está vazio. Aí começa a encher, e está cheio. Aí bate, Eu acho que o cheio faz menos barulho. Que não precisa parecer, não precisa nem aparecer, só precisa ser. Só precisa ser. Não precisa nem fazer. Eu não sei cantar, eu não sei tocar, então eu não sou um adorador. Você pode não ser um músico e usar o seu talento, sua arte, para adorar a Deus. Mas isso não te impede nem de adorar, muito menos de ser um adorador. Basta que você, espiritualmente, esteja o tempo inteiro ligado no trono de graça e do seu espírito, levado pelo Espírito dele, até a ele, a sua adoração. Ninguém vê, ninguém ouve, ninguém pega, ninguém mede, mas ele recebe. E não tem como ser de mentira. Se é em espírito, tem que ser em verdade. Porque em espírito não dá nem para ver. Como é que eu vou calcular se é verdade ou mentira? Eu não vejo, eu não peso, eu não meço. Então não dá para fingir, não dá para maquiar, não dá para falsificar. Não tem chinês nesse mundo que falsifique a adoração ao Deus verdadeiro. Não tem Paraguai capaz de falsificar essa adoração. Ela é, como é que fala? Infalsificável. Ela é infalsificável. Por quê? Porque se for falsa, imediatamente virou idolatria. É verdadeira, adoração. É falsa, idolatria. Imediatamente vira outra coisa. É verdadeira, adoração. Sobe, cheiro suave. É falsa, idolatria. Passa nem do PVC.
Puf, ficou aqui dentro mesmo. Todo mundo viu, todo mundo aplaudiu, mas não passou do PVC. Agora, se é verdadeira, se é espiritual, não tem PVC que segura, meu amigo. E na eternidade, o Deus eterno vai aspirando como um aroma suave na sua narina, o cheiro delicioso da adoração que brota de um coração sincero. Que o mês de novembro seja muito regado à adoração, em espírito, em verdade.